Então a questão é o seguinte: como que eu posso implementar na minha rotina de estética sobre exames laboratoriais? O uso dessa ferramenta na estética é algo novo. Se vocês forem olhar nas redes sociais e forem pesquisar, são poucos os profissionais que utilizam e que conversam sobre os exames laboratoriais voltados para a estética. Então isso é algo muito recente. Se é recente para nós que somos profissionais, imagina para o paciente. Para o paciente é muito mais novo ainda. Então tudo quanto é novo gera aí um certo receio, uma certa dificuldade, um certo obstáculo. Então a minha sugestão é o seguinte: quando vocês começarem a fazer isso, tem duas maneiras de vocês trabalhar que eu trabalho. Então eu faço consultas às vezes online e eu faço consultas presenciais. Então eu comecei a oferecer a consulta online. Quando a consulta é online, o que eu faço? Eu converso com o paciente antes, entendo um pouquinho quais que são as queixas dele, verifico um pouco como que são os hábitos e a rotina desse paciente. E aí eu verifico a questão seguinte: se o paciente tem convênio médico, eu peço vários exames. Aí eu faço um check-up geral aí nesse paciente. Por que eu faço isso quando ele tem convênio? Porque o paciente que tem convênio médico, ele já paga um convênio, ele já paga um valor por mês, e esse convênio dá o direito dele fazer vários exames desde que ele tenha uma solicitação. Então ele não vai ter um gasto por isso. Então por isso que eu peço um volume maior, mais opções de exames quando o paciente tem convênio. E eu dou até aquele sorriso, gente. Eu fico muito feliz quando o paciente tem convênio, porque eu literalmente posso pesquisar tudo desse paciente. Eu investigo muita coisa desse paciente. Aí, se o paciente não tem convênio, se ele vai ter que fazer esses exames pelo particular, aí eu sou mais assertiva. Então eu verifico exatamente qual que é a queixa dele, eu vejo essa queixa com qual exame que eu posso complementar para poder investigar o que eu quero, e eu peço exatamente aquilo que eu quero. E se o paciente é um paciente às vezes muito humilde, que não pode gastar muito com exames e tal, que a gente vai conhecendo e vai sentindo a necessidade de cada paciente, a realidade de cada paciente, né? Eu não preciso generalizar e falar assim: nossa, eu só vou te atender se eu fizer exame, se eu não fizer eu não te atendo. Essa não é a nossa realidade, nós temos que fazer os ajustes, tá? Então, às vezes, algum paciente que eu preciso muito de exame, mas é um paciente às vezes mais simples, mais humilde, eu verifico a possibilidade de fazer pelo menos um hemograma. O hemograma, ele é muito barato. Aqui em São Paulo ele custa entre 15 a 20 reais um hemograma. Então é tranquilo pra gente fazer nesses laboratórios mais convencionais, né? Se formos pensarmos em laboratórios que tem já uma bandeira muito pesada, aí não é possível você fazer um hemograma a esse valor. Mas normalmente, se você for para uma bandeira mais simples, aí você consegue trabalhar com um hemograma aí de 15 a 20 reais, 18 reais. Então é tranquilo de você pedir isso para o paciente. E só o hemograma, ele é capaz de dar informações muito importantes, muito valiosas sobre o paciente. Através do hemograma você já consegue ter uma ideia de como aquele paciente está, tá? Então aí online eu converso um pouquinho, solicito os exames. Quando o paciente me encaminha a senha e o acesso para esses exames, eu já dou uma olhada como que esse paciente está, dou uma estudada sobre quais são os suplementos, quais são os caminhos que eu tenho que seguir para poder fazer as correções que eu julgo necessárias. E aí eu marco uma videoconferência com esse paciente, a gente conversa pra caramba sobre tudo que eu preciso te falar para ele, todas as orientações e qual que é o caminho que eu sugiro seguir a partir daquele momento. Então isso é como eu faço online, tá? Que tem acontecido com muita frequência, e quando vocês começarem a expor os conhecimentos de vocês com exames laboratoriais, certamente vão começar a aparecer procuras de pacientes que preferem fazer uma avaliação online. Então é um benefício também para vocês, tá? Quando o paciente vem presencialmente, se é um paciente que eu nunca vi, que está passando comigo pela primeira vez, então eu faço uma anamnese, converso com o paciente, eu me dedico muito na anamnese. A minha anamnese verdadeiramente é uma boa anamnese.
eu fico mais de 1 hora, mais de 1 hora e meia conversando com o paciente. E a gente vai batendo um papo e aquilo fica bem descontraído, porque quando você começa a conversar com o paciente e interagindo com ele, o paciente vai se sentindo mais confortável em conversar com você em relação a diferentes queixas que talvez ele não faria se você fizesse somente um questionário por escrito e entregar para ele. Esse questionário, isso fica muito robotizado, então perde um pouco a humanização. E o paciente responde esses questionários de uma forma muito superficial. Então não, eu vou conversando com o paciente ali, olho no olho, eu vou dialogando, e aí a gente conversa sobre os meus cachorros, sobre eles, e aquilo vai criando uma certa intimidade. Então a gente vai conseguindo progredir aquela conversa de uma forma agradável, e através dali eu vou conseguindo coletar informações que para mim são importantes, tá? Então, uma anamnese bem realizada, ela é muito importante. E aí, através dessa anamnese, através da queixa do paciente, de qual que é o objetivo dele e do que eu colhi, que eu acho que é importante nessa anamnese, eu peço alguns exames para esse paciente. E eu sigo os mesmos critérios. É um paciente que tem convênio, eu investigo tudo. É um paciente que não tem convênio, eu sou mais assertiva e peço exatamente aquilo que eu preciso, ou pelo menos um hemograma desse paciente eu solicito, tá? Então aí o paciente, depois da minha anamnese, ele já está bem esclarecido em relação do porquê que aqueles exames laboratoriais são importantes para mim. Como que eu vou conseguir ajudar ele de uma forma melhor se eu tiver o resultado daqueles exames? E o paciente, geralmente, ele sai da minha anamnese com tanta vontade de fazer os exames que ele vai rapidinho dar um jeito de fazer. Quer dizer, ele entendeu tanto a importância dos exames e como que aquilo pode agregar valor na vida dele em relação a proporcionar saúde, longevidade, qualidade de vida, que o próprio paciente, ele quer fazer os exames, tá? Então, é assim que eu faço a rotina. Então, acaba ficando meio que duas consultas de avaliação. Uma pra gente conversar antes dos exames, para eu explicar o porquê que eu preciso dos exames. Aí eu solicito os exames e revejo esse paciente. E aí, gente, muitas das coisas que eu havia planejado para o paciente no primeiro momento, quando eu recebo os exames, isso pode mudar de caminho. Porque os exames, ele realmente me passa informações que eu não consegui visualizar a olho nu. Que o paciente, às vezes, não me relatou sinais e sintomas. Então, aí, durante os exames, eu faço uma nova explicação, uma nova conversa. Por isso que eu prego, que eu defendo, que vocês têm que ser profissionais que têm que cobrar consulta. Cobrar consulta, gente, isso caiu em desuso, porque na sede aí da oferta e da procura, tem muitos concorrentes, então as pessoas acabaram não cobrando consulta. Isso acontece aí no mercado, é normal. Portanto, você vai dedicar para o seu paciente 1 hora e meia de conversa na primeira anamnese. Aí o paciente faz exames, traz para você e de acordo com o que você vai interpretar naqueles exames, você vai ficar mais 1 hora e meia de conversa com o paciente de novo. Ou seja, você já se dispôs de 3 horas do seu tempo, já se dispôs de todo o seu conhecimento sobre aqueles exames, porque você teve que estudar sobre aquilo, teve que estudar sobre o procedimento que você vai fazer no seu paciente, para de repente você não cobrar nada. Aí o paciente vem até você, suga todas as suas informações, fala assim, tá, muito obrigada, então eu vou tomar os suplementos que você me sugeriu e a gente se volta, se vê daqui a um tempo. Não é assim que se vê daqui a um tempo. Você já está começando a trabalhar naquele paciente, então você precisa de cobrar a consulta. E esse valor de consulta, eu não tenho uma sugestão para passar para vocês, porque cada necessidade é uma, cada ambiente que você está, cada público que você atende é de um jeito. Tem público que você pode cobrar R$300 de consulta, tem público que você pode cobrar R$30. Então isso depende muito. A minha sugestão é que para o paciente não assustar com essa consulta, cobra um valor simbólico. Olha, eu cobro R$50 de consulta, mas caso você feche o tratamento, esses R$50 eu vou abater isso durante os procedimentos estéticos. Ótimo, beleza. E aí você faz, a minha sugestão é assim, faça uma anamnese
muito digna. Faça com muita excelência, faça com muita vontade, com muito carinho. Por quê? Quando esse paciente, ele entender que você dedicou para ele um tempo, que você deu atenção para esse paciente. Gente, tempo hoje é algo que nós estamos com muita escassez. Devido aí a celular, a gente quer conversar com as pessoas mais por celular, ou quer conversar muito pouco com o paciente que logo fica olhando nas redes sociais. E isso está acontecendo com todos nós. Então, ter tempo é algo que as pessoas não estão acostumadas. Eu vejo muitos pacientes relatarem assim, eu passei com o fulano de tal, enfim, o profissional X, e ele nem olhou no meu rosto, ele pediu X exame, tchau, e me deu o medicamento X e nem olhou para mim. Isso está cada vez mais comum. Então, os pacientes, as pessoas, nós estamos carentes de tempo, nós estamos carentes de humanização, de respeito. Então, a minha sugestão é: faça aí uma anamnese do paciente, mas faça aquela anamnese. Mas faça aquela anamnese que o paciente vai olhar para você e falar assim: nossa, ninguém nunca conversou comigo e me deu tantas orientações igual você está me falando. Se alguém tivesse feito isso comigo há X tempos atrás, eu estaria hoje com uma qualidade de vida muito melhor.